Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Amém? Um prazer estar junto com os irmãos e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus que Deus tem nos permitido ouvir e aprender. Espero que traga edificação aos irmãos e que Deus se faça presente em cada um de nós nesse momento. Vamos fazer uma leitura no livro de Mateus 12, de 38 a 50. Diz assim a palavra de Deus. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles. Entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse: Ao que lhe falaram: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Glórias a Deus. Vamos fazer uma palavra de oração nesse momento. Peço aos irmãos que curvem as suas cabeças. Pai, eu te louvo por mais uma oportunidade que concede de estarmos falando da tua palavra. E peço a Deus orientação do Senhor para que eu possa transmitir essa palavra, e que essa palavra possa trazer edificação ao teu povo, Deus. Seja com a tua igreja, com cada irmão que está aqui presente, também com aqueles que não puderam vir, Pai. E nos abençoa, Deus, com o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer aos irmãos, quando for imposto algo a fazer, faça primeiro, viu? Quando for para Deus, viu? Se deixar para a última hora, passei uma noite estudando, achando que o texto era fácil. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, lemos e relemos e dizemos que aprendemos, como se isso fosse uma coisa fácil. Não é fácil. Você olha para um texto desse, dá a impressão que não traz tanta coisa, mas traz muita coisa. Traz muita coisa. O problema não é o fato do que você entende, é o fato de você ter que explicar o texto. Falar que entendeu é uma coisa, ter que explicar é outra. O começo dessa passagem é um daqueles trechos que ilustram admiravelmente a verdadeira história do Antigo Testamento. Nosso Senhor menciona a rainha do sul como uma pessoa real, alguém que tem vivido e morrido. Sabe o que tem acontecido hoje, segundo o autor? Em muitos lugares, o Velho Testamento está sendo deixado como se fosse uma história que foi contada, mas não é uma história só que foi contada. É algo verídico, é algo verdadeiro.
O mesmo autor que escreveu o Novo Testamento é o mesmo autor que escreveu o Velho Testamento. É o Espírito de Deus falando a homens para transmitir a palavra de Deus. E muitas vezes nós olhamos para isso como se fosse uma história. É fácil você olhar para isso, olhar para a vida de Moisés, olhar para a vida de Abraão, Isaac, Jacó, transmitir esses nomes como se fosse uma história que você leu. Mas não foi uma história que você leu. Foi algo que realmente aconteceu e é verdade. E Jesus está simplesmente falando sobre a veracidade desses fatos. Ele se refere à história de Jonas e sua miraculosa preservação no ventre de um grande peixe, como fato inegável. Não nos esqueçamos disso, pois há pessoas que dizem crer nos escritos do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo zombam dos acontecimentos registrados no Antigo Testamento, como se fossem meras fábulas. Não são fábulas, é real, não fica imaginando que naquele tempo era isso, ou nesse tempo é diferente, não é nada disso, aconteceu naquele tempo, e Jesus está relatando as coisas que aconteceram para que nós creiamos nisso, né? Tais indivíduos esquecem de que, assim fazendo, lançam desdém desde o próprio Cristo, quanto à sua autoridade, e o Antigo e o Novo Testamento permanecem de pé, ou caem juntamente. O mesmo Espírito que inspirou homens a escrever sobre Salomão e Jonas, também inspirou os evangelistas a escreverem a história de Jesus Cristo. Essas não são questões sem importância nesses nossos dias. As mesmas pessoas que inspirou, o mesmo Espírito que inspirou, é o mesmo Espírito que inspirou o Novo Testamento. Aí nós vamos para a primeira lição desse livro. Quando Jesus está explicando aqui, ele está falando sobre a incredulidade. Mas se nós olharmos lá atrás, nós vamos ver que a incredulidade vem de muito tempo. De muito tempo. Acho que desde o princípio mesmo, né? Não se crê. A falta de fé é constante, né? A primeira lição prática que requer nossa atenção nesses versículos é o espantoso poder da incredulidade. Observemos como os escribas e os fariseus solicitam do Senhor que lhes mostrem um número maior de milagres, né? No versículo 38, eles dizem: então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Eles estão do lado de Cristo, eles se esquecem de tudo que já ouviram falar, eles simplesmente se fingem de cegos, surdos e mudos, e falam: nós queremos ver um sinal da tua parte. Os espíritos ruins que você tirou do povo aí, o povo que voltou a enxergar, os aleijados, os deficientes, voltaram a andar normal, isso daí não importa, nós queremos ver agora um sinal novo de que realmente o Senhor é o Messias. Eles fingiam que só desejavam receber maiores e mais evidências convincentes, a fim de se deixarem persuadir e se tornar discípulos. Eles fecharam os olhos aos inúmeros milagres que Jesus já havia realizado. Seria muito difícil de convencê-los. Apesar de ouvir tantas coisas, seria muito difícil de convencê-los. Hebreus 6,6 diz isso, né? Que mesmo as pessoas que não se convencem sobre as coisas muito fáceis, vejam, participam, mas não se convencem. A nossa igreja não tem o hábito de ficar publicando milagres. Mas quem está na igreja já viu muitos milagres acontecendo aqui dentro. Muitas coisas que às vezes a gente nem imagina que poderia acontecer. Mas a oração e a fé das pessoas fizeram algumas coisas mudarem. Algumas pessoas têm testemunho de vida dentro dessa igreja aqui, que não é falado todos os dias, porque pouco importa, o que importa aqui é falar de Cristo. Mas eu já vi pessoas sendo curadas, eu já vi pessoas recebendo bênçãos aqui, tudo por motivo de oração, não se comenta sobre isso. Mas se nós poderíamos simplesmente nos fingir de cegos diante dessas coisas,
e ficar pedindo para Deus. Nós queríamos ver mais do poder dele, ouvir mais e ver muitas coisas. Mas o autor também diz que na igreja de Cristo, há muitos que se encontram exatamente nas mesmas condições espirituais desses escribas e fariseus. Eles bajulam a si mesmos, dizendo que só precisam de um pouco mais de provas para se tornar cristãos decididos. Mas, enquanto isso, ficam apenas esperando. Infeliz cegueira deles. Não querem mesmo ver a quantidade de evidências ao seu redor. A verdade insofismável é que eles não querem deixar-se convencer. Olha, irmãos, na verdade é isso. O que as pessoas querem ver hoje é simplesmente espetáculo. É simplesmente coisas acontecendo. Eu, quando comecei, há 22 anos, a cultuar aqui nessa igreja, a participar dessa igreja, já tinha passado por outras. Mas o que eu mais gostava nas outras era ver os espetáculos que tinham. Eram pastores querendo fazer pessoas andar na massa, sair de cadeira de roda. Eram pessoas caíam endemoniadas, isso daí alegrava muito. Se não tivesse isso daí, não tinha graça o culto. Mas, na verdade, não aprendia nada com isso. Era o espetáculo. Era o que chamava atenção. Hoje tem muita gente assim. Hoje eu dou graças a Deus por estar participando da palavra. O que devia acontecer nas igrejas era pessoas preocupadas em transmitir a palavra de Deus e a verdade de Deus. Mas, no entanto, o que está acontecendo muito nas igrejas são pessoas dando espetáculos e usando de artifícios para trazer pessoas à igreja. Tem um livro por nome Ouro de Tolo, que diz assim que as mensagens superficiais produzem crentes aleijados, pessoas deficientes, pessoas de fraca fé, pessoas que vivem cobrando de Deus sinais ou algo parecido, um espetáculo, para que eles possam crer. E fogem para muito longe da palavra. Quando você fala muito a palavra, você se torna radical e se torna uma pessoa assim que não tem interesse de ficar ouvindo muito falar-se sobre Bíblia. Quero ver sinais e espetáculos. Tem muitas coisas por aí. Talvez os irmãos se escandalizem com o que eu estou dizendo, mas aí fora é isso que acontece, viu? Se quiser, você pega algum de algumas outras denominações e tenta passar o que está acontecendo aqui, o que a gente está aprendendo aqui. Você vai ver que não tem muita gente interessada em ouvir. O mundo está assim. É mais fácil você ouvir ou querer falar do pregador do que ouvir e o pregador também se preocupar em falar de Cristo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a nossa vida. O que você tem ouvido? O que você tem trazido para a sua vida? Tem uma chuva de coisas ruins por aí, mas de Cristo poucas pessoas estão falando. Assim como o Velho Testamento está ficando esquecido como uma história que foi contada, o Novo Testamento também já está perdendo. Se não tiver espetáculo, não tem nada que os agrade. Que todos nós ponhamos em guarda contra essa atitude de incredulidade. Esse é um mal crescente nos dias que correm a ausência de uma fé simples como a fé de uma criança. A inocência de uma fé simples como a fé de uma criança. Nós devemos ter isso no nosso coração, essa simplicidade, e não ficar buscando espetáculos, A segunda lição que ele põe aqui, além de o espantoso poder da incredulidade, eu me pergunto, será que hoje existem pessoas agindo como esses escribas e fariseus? Sim, muitos não buscam fé, e sim emoção. Querem ver milagres e não ouvir a verdade. Querem espetáculos e não cultos. Segunda lição é o imenso perigo de uma reforma religiosa imperfeita e parcial. Esse é um perigo que, só de você falar em reforma, poucos querem ouvir. Não tem interesse. Quero continuar o barco do jeito que começou e não quero ouvir nada. A minha vida já está tranquila já. O que eu aprendi já é o suficiente. Mas nós precisamos mudar esse nosso conceito. Nós precisamos cada vez buscar mais
nos aproximar de Deus, nós precisamos cada vez mais buscar crescimento espiritual e não nos conformarmos em sermos meros ouvintes da palavra. O quadro que Cristo descreve é horrível. O povo continua sofrendo, como Oséias disse, por falta de conhecimento. Mas Jesus lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera. Veja bem como é que Jesus se refere ao povo daquela época que está diante dele. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que Jesus está dizendo? Já estava escrito que seria assim. Seria morto e ressuscitaria. Ele está se referindo, está falando, como eu estava falando com o Cleverson ali fora, face a face, mas não dava entendimento. Parece que o povo não queria ver aquilo, eles queriam ver aquilo, não só ouvir, não satisfazia só ouvir. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus está falando: olha, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que isso daqui, eu sou maior do que aquilo. E eu queria que vocês fossem assim, como essa rainha que saiu lá da onde que ela estava, mas veio aprender sobre a sabedoria de Salomão. Mas para vocês se tornam tudo difícil. Ele estava falando sobre Jonas para mostrar que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Se era difícil aceitar que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, quanto mais que Cristo morreu, foi enterrado e ressuscitaria ao 3º dia. Estava frente a frente, estava falando das coisas, mas não queria se ouvir. O quadro que Cristo descreve é horrível. O povo continua sofrendo por falta de conhecimento. A preocupação de quem ensina é pouco. Alimenta mais o próprio ego e para quem ouve diz ser suficiente. Sabem mais do professor do que da aula. Eles sabem mais do professor do que da aula. Se você perguntar sobre alguns pastores que estão na mídia, as pessoas dão para você a informação da vida dele do começo ao fim. Aí manda falar sobre Cristo. Sobre Cristo não fala. Porque hoje, os pastores que estão na mídia, os pastores que são famosos e que as pessoas adoram ouvir, eles falam de si mesmo. Eles falam de prosperidade, eles falam de bens, eles falam de bênçãos aqui. Mas dificilmente se fala de vida eterna, e se fala de salvação, e se fala de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. O que está sendo ensinado e como você está recebendo isso. Particularmente, eu costumo fazer, falar que nós temos que ser bastante bereanos. Bereanos. Não se contente só em ouvir, mas se preocupe em pegar a tua Bíblia em casa, se preocupe em buscar e saber se realmente aquilo que você ouviu é bom para você. Se não for, tira do seu caminho, porque não é bom. Tem muita gente ouvindo coisas ruins e transmitindo coisas ruins. Simplesmente porque isso alimenta o ego. Mas se esquece que a verdade não é essa. A verdade é o Evangelho que tem que ser falado. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser soberana sobre todas essas coisas, né? Jesus se refere a isso, que o segundo estado de algumas pessoas se tornam piores do que o primeiro. Uma igreja que começa errado, qual vai ser o segundo estado dela? Naturalmente vai ter desvio, as pessoas vão sair, vão se mudar, e dificilmente essas pessoas vão querer ouvir novamente de Cristo. Dificilmente elas vão querer retornar. É muito chato, às vezes você vai evangelizar, você vai falar de Cristo para alguém, a pessoa quer te ensinar como se ela soubesse tudo, mas isso não está colocado na vida da pessoa. Porque foi ensinado errado,
Foi falado errado. O segundo estado se torna pior do que o primeiro. Quando é a primeira vez que você ouve de Cristo, há uma transformação em você, mas quando você se decepciona porque você é levado por mentiras, por falsidades e por coisas que não são a verdade, dificilmente você vai ouvir novamente a verdade. O adversário usa esse artifício. O adversário usa coisas que você nem imagina, mas nós temos que tomar cuidado com essas coisas. O segundo estado é pior do que o primeiro. E as tentações são grandes. E as coisas aí fora são imensas. E você tem que tomar muito cuidado, senão você vai escorregar e dificilmente você vai querer voltar novamente. A terceira lição, o Jesus considera seus discípulos como os seus irmãos, pais e mães. Nós temos aqui algo muito grande. Você já pensou o que é você ser chamado irmão de Cristo? Você já colocou isso no seu coração? A soberania de Deus, a grandeza de Deus, tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, desde o princípio de lá, desde o Egito, desde a criação do homem, até os dias de hoje, desde Cristo, vir para que você fosse salvo, e hoje Cristo falar que você pode ser irmão, pode ser parente, pode ser pai e mãe, estão aqui, aqueles que realmente são sinceros diante de mim, são meus pais, meus irmãos e minha mãe. Você já parou para pensar nisso? Já pensou na grandeza das coisas? Ou não? Ou simplesmente você está ouvindo falar de Cristo como quem fala de um presidente ou de um rei de um país aí? Não. Você está falando do Criador. Você está ouvindo do Criador. Isso deve fazer diferença na sua vida. Se não fizer diferença na sua vida, meu amigo, infelizmente, você está condenado. Não há outro que possa te transformar, que possa te salvar, que não seja Cristo. Então, se você não se considera irmão, amigo ou parente de Cristo, do lado de Cristo ali, você está na contramão. E naturalmente você está condenado. Não existe, ele não está fazendo distinção, ele está dizendo, são meus irmãos, né? E tem um versículo de João que ele diz assim, vós sereis meus amigos ou meus irmãos se fizerem o que eu vos mando. Como você tem se portado? Tem sido obediente mesmo? Até no ouvir você tem sido obediente? No falar você tem sido obediente ou você tem falado o que você quer? Ou você tem ouvido o que você quer? Ou você tem vivido do modo que você quer? Existem umas regras, e essas regras estão escritas. E estão escritas para ser cumpridas. Caso contrário, o preço a ser pago é muito grande. E o segundo estágio pode se tornar pior do que o primeiro. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou orar mais uma vez e agradecer a Deus pela oportunidade.